E aí galera, Lucas Dias na área para falar um pouco mais sobre o último capítulo de Jujutsu Kaisen. Eu vou explicar mais precisamente como que o Itadori pode escapar dessa expansão de domínio do Higuruma e escapar da sua pena de morte, que é algo realmente muito complicado. Então se você está interessado, fica aí e assiste até o final. E antes de mais nada, caso você seja um verdadeiro fã de Jujutsu Kaisen, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque essa daí é a melhor forma que você tem de receber sempre mais e mais vídeos de Jujutsu Kaisen. Então se inscreva aqui, que isso daí, além de me ajudar, vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Show? Então, vamos logo. A primeira coisa que eu quero falar aqui é como que eu acho que o Itadori pode acabar recebendo essa pena de morte. Porque a expansão de domínio do Higuruma talvez tenha dado algumas pistas. Isso porque toda a parede da expansão do Higuruma é feita de guilhotinas. Então tudo leva a crer que essa pena de morte seja talvez aplicada dessa forma, fazendo criar uma guilhotina que possa até mesmo cortar a cabeça do seu oponente. Essa é uma dica que a expansão de domínio do próprio Higuruma deu de como ele pode fazer essa pena de morte. E acontece aqui que toda expansão de domínio, ela não é um golpe que já nasce dentro do oponente, já matando de vez o seu oponente. Ela precisa sempre acontecer numa distância mínima do seu próprio oponente. No caso, é sempre encostando na pele quando é um golpe certeiro e fatal, como por exemplo o do Dagon. Só para você entender e contextualizar aqui, os peixes que o Dagon criava na sua expansão, eles não surgiam já dentro do seu oponente, já matando de vez qualquer adversário que possa surgir na frente do Dagon. A expansão dele fazia surgir peixes que já estavam com a sua mandíbula encostando ali na pele do seu oponente. Ele nem mesmo estava mordendo em si. Somente depois que aparecia, aí o peixe fechava lá a sua mandíbula. É sim um intervalo de tempo muito pequeno mesmo, mas ela não podia surgir já causando dano. O único que foi capaz de utilizar esse fato ao seu favor de forma assim excelente foi o Toji Fushiguro. Naquela expansão daquela maldição do Geto, as tesouras já surgiam dessa forma, com as suas lâminas encostando na pele do Toji Fushiguro. E ele foi rápido o suficiente para, com a sua espada, conseguir tirar todas essas tesouras que estavam prestes a cortá-lo. Isso daí aconteceu porque o Toji Fushiguro é verdadeiramente um monstro. Normalmente, aquelas tesouras cortariam qualquer um. Mas isso daqui é muito importante dizer porque dá uma chance ao Itadori de escapar dessa pena de morte. Muito provavelmente vai surgir uma guilhotina ali do nada, fechando os braços e a cabeça do Itadori e vai cair uma lâmina. Essa lâmina leva um tempinho para cair lá de cima até o pescoço do Itadori, o que daria tempo suficiente para o Itadori conseguir escapar dessa guilhotina, caso, claro, ele tenha força suficiente para quebrar aquele negócio. Na minha opinião, isso daqui é só um chute, essa pena de morte do Higuruma aí, ela vai parecer um pouco com a expansão de domínio da varíola, aquela que foi utilizada contra Mei Mei. Nessa expansão, a maldição fazia lá um gesto com a mão, surgia um caixão de ferro, depois uma pedra esmagando aquele caixão de ferro e enterrando aquele caixão. E caso a pessoa permanecesse dentro daquele caixão por um determinado tempo, ela pegava uma doença e assim morria. Ou seja, esse daí é um golpe de várias etapas e que dá ao seu adversário um tempo suficiente para conseguir escapar dele. O problema aqui é que surgiam vários caixões um atrás do outro. Até mesmo a Mei Mei precisou um pouco da ajuda do Yui Yui para conseguir lidar com a maldição da varíola. E pode ser que seja a mesma coisa nessa expansão do Higuruma. Surja uma guilhotina que prenda primeiro o Itadori e depois cai a lâmina, dando tempo para o Itadori conseguir quebrar a guilhotina, só que talvez surjam várias guilhotinas e aí o Itadori tem que ser rápido e forte o suficiente para sair quebrando todas elas até conseguir ou derrotar o Higuruma dentro da expansão dele ou sair dessa expansão de domínio. Mas fica aqui a primeira forma que o Itadori pode conseguir lidar com isso daí, é utilizando sua força. Talvez ele até mesmo recupere a sua energia amaldiçoada, já que foi feita outra sentença, e isso daí facilite um pouco para o Itadori conseguir escapar dessas guilhotinas todas. Mas fica aqui a primeira opção de como o Itadori pode conseguir lidar com essa pena de morte. A segunda é através do próprio Sukuna, que todo mundo espera que apareça, só que eu quero
quero dizer aqui que talvez isso daí seja um pouco difícil. Isso porque o Sukuna já demonstrou esperar sempre até o último segundo. Um grande exemplo disso é na luta do Yuta contra o Itadori. O Yuta causou grandes danos ao Itadori, abriu o bucho do Itadori lá com a espada e mesmo assim o Sukuna não interviu e não fez nada. O Sukuna só começou a ter alguma reação no momento que o Yuta enfiou a espada no coração do Itadori. Aí não tinha mais o que fazer, o Sukuna tinha que agir de alguma forma, ou senão o Itadori realmente ia morrer. Ele só não possuiu o corpo do Itadori naquele momento, porque logo depois o Yuta começou a curar o Itadori, porque caso contrário o Sukuna ia surgir no Itadori naquele momento. Portanto, o Sukuna realmente pode tomar controle do corpo do Itadori no momento em que ele quiser, só dizer aquela palavra lá do acordo dele e o Sukuna vai ter total controle no corpo do Itadori por 1 minuto. O problema é que o Sukuna não vai utilizar esse trunfo dele até que ele possa cumprir o seu próprio plano, ou caso ele não tenha outra opção a não ser utilizar esse comando para salvar a vida do Itadori, e ele só vai fazer isso no último segundo, porque ele não quer gastar esse trunfo. Isso daí coloca em risco todo o plano dele, então ele vai deixar o Itadori lidar com o máximo possível da situação e só vai aparecer caso realmente não tenha nenhuma outra opção do Itadori sobreviver. E bom, a outra opção do Itadori conseguir escapar dessa sentença, mas para dizer a verdade, é só explicando aqui que ele não vai poder utilizar essa opção aqui, que é a sua segunda instância. O Itadori, no momento em que invocou novamente a expansão de domínio do Higuruma, ele tinha mais 2 oportunidades de se defender. Ou seja, mesmo ele sendo acusado e condenado nessa segunda instância, ele ainda teria uma terceira. O grande problema aqui é que isso só era possível caso o oponente não se declarasse culpado. No momento em que o oponente se declara culpado, não tem mais opção para aquele adversário. Ele vai ser punido e ele não pode mais fazer nada, afinal ele se declarou culpado. Portanto, eu acho que o Itadori acabou jogando no lixo a última oportunidade de recuperar os seus poderes e também agora a oportunidade de sobreviver a uma pena de morte, ao menos utilizando esse recurso. Eu não sou um entendedor das leis japonesas, mas é o que deu para entender nesse último capítulo de Jujutsu Kaisen. E por fim, a última e talvez uma das opções que eu acho que mais é provável de acontecer é o próprio Higuruma deixar o Itadori sair. O Higuruma, se você reparar bem, deixou algumas pistas de que ele assim não é tão mal quanto a gente acha. Ele é sim um assassino, a sua ética está sim deturpada, mas ele matou somente aqueles que o atacaram. Foi dito isso no último capítulo do mangá de Jujutsu Kaisen. Ou seja, ele não foi atrás de pontos por vontade própria, os pontos que vieram até ele. E isso dá uma diferença realmente muito grande, porque pode-se dizer que o Higuruma estava somente se defendendo em todas essas situações. E o outro ponto aqui é justamente a cara que o Higuruma fez no momento em que o Itadori confessou seu crime. O Higuruma é um advogado e já viu várias vezes muitas pessoas confessando e muitas pessoas sendo julgadas, e ele consegue reconhecer quando uma pessoa está arrependida, quando uma pessoa se sente culpada, e eu acho que ele conseguiu reconhecer isso no Itadori. E caso ele tenha alguma empatia com o Itadori, talvez ele mesmo tire a própria expansão e deixe o Itadori vivo, porque assim o Itadori pode ter convencido o Higuruma de que ele é um cara legal e que só quer fazer o bem mesmo. Essa daqui é uma opção dado esses 2 fatores. O primeiro é de que o Higuruma não foi atrás de ninguém para conseguir pontos, ele somente se defendeu das pessoas que o atacou e acabou conseguindo esses pontos. E o segundo foi da expressão facial do próprio Higuruma, o espanto dele em ver o Itadori se confessando. Isso daí pode ser 2 sinais de que o Higuruma pode liberar por vontade própria o Itadori desse destino cruel. Portanto, só para concluir, só para fazer um resuminho, entre as 4 formas que eu vejo do Itadori de escapar dessa expansão, eu acredito mais em 2 delas. Eu acredito que o Itadori possa utilizar sua própria força com a sua energia amaldiçoada de volta para conseguir escapar dessa pena de morte dentro da expansão de domínio do Higuruma. Seria a mesma coisa que a Mei Mei fez contra a maldição da varíola. E a segunda opção que eu acho mais viável é o próprio Higuruma liberar o Itadori por ele ter percebido que o Itadori é realmente gente boa. As outras 2 opções, que é uma outra
instância para o Itadori tentar se defender, eu realmente acho que isso não seja possível pela confissão do próprio Itadori, e a outra opção é o Sukuna intervindo. Eu também acho que isso não vai acontecer porque eu acho que o Itadori não vai chegar ao ponto de praticamente estar morto. Acho que o Sukuna realmente não vai tomar nenhuma ação nessa luta. Mas diga aqui nos comentários qual é a opção que você acha que vai acontecer para o Itadori conseguir escapar dessa expansão. É alguma das que eu falei aqui ou é uma quinta opção que eu ainda não consegui ver? Deixa aqui nos comentários para eu saber, beleza? E antes de terminar, eu só tenho mais um recado muito importante, que hoje é um dia especial. Eu finalmente abri a área de membros e caso você queira receber ali vídeos extras, lives exclusivas e também desconto na minha lojinha, é só você virar um membro, não é tão caro assim, e além disso tudo você vai estar me ajudando também, beleza? Então pode se inscrever, pode virar membro, que eu vou fazer de tudo para ser um negócio muito interessante. Dito tudo isso, no mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.